Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Você já ouviu falar em dupla biga? Você já ouviu falar em massa de pizza de dupla biga? Aposto que não. Essa massa foi um teste que um amigo meu, o Marcos Depentor, que é aluno do curso Mestre da Pizza, fez em sua casa, viu algo de diferente e falou, ela ficou muito boa. Aí eu pedi licença ao Marcos para a gente gravar esse vídeo, fiz pequenas alterações no processo e o resultado, gente, eu não vou dar spoiler não, vocês vão ter que assistir para vocês verem o resultado. Roda essa vinheta, Márcio. Pessoal, mas antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As massas de longa fermentação passam por um processo de maturação que dão muito mais qualidade às suas massas. Desenvolvem mais alvéolos, desenvolve sabores e aromas. Mas quando você usa um processo indireto como a biga, essa massa terá ainda mais qualidade, né? Fazendo uma biga simples. Mas na massa de hoje nós faremos uma dupla biga. Por quê? Porque nós queremos uma massa com mais qualidade ainda, com mais alvéolos, com mais leveza, uma massa de altíssima digestibilidade. Porque tudo aquilo que ia acontecer aí no seu estômago vai acontecer na geladeira durante a maturação da biga e da massa. E para você que quer aperfeiçoar ainda mais as suas técnicas e fazer pizzas fantásticas, diferenciadas, eu quero apresentar o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso completo onde eu trago 35 anos de experiência que eu tenho no mundo da pizza. Nele eu vou pegar você pelas mãos e caminharmos juntos do zero ao avançado. E ao final do curso você vai receber o certificado de Mestre da Pizza. Então, após você assistir o vídeo de hoje, vai lá na descrição, baixa o seu e-book gratuito e depois clica no link do curso Mestre da Pizza, onde você vai saber todos os detalhes. Pessoal, nós vamos dar início então à nossa massa, tá? Começando pelo processo da primeira biga. E para nossa biga, nós utilizaremos hoje a farinha de trigo Caputo Cuoco, tá? É uma farinha 00 com um índice W aproximado de 320. Você pode utilizar também a Caputo Manitoba, que tem um W ainda mais forte, ou também pode utilizar da marca Letinco Stadione, também 00 italiana, a farinha Pizza Napolitana, que também tem um W entre 300 a 320. Ou então a Letinco Stadione Superiore, que tem um W ainda mais alto. Então vamos lá. Eu vou zerar aqui a minha balança e na primeira biga nós utilizaremos apenas 250 gramas da farinha de trigo, tá? Eu sempre gosto de preparar a biga, gente, numa caixa plástica de fundo reto, tá? Para que os grumos fiquem mais separadinhos. Então aqui 1 grama do fermento biológico seco. A relação dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então vocês não precisam anotar agora. Eu tenho aqui 150 gramas de água. Todos os ingredientes para a massa são pesados, tá? Aqui, gente, eu só vou misturar, tá? Não precisa sovar. Aí, gente, agora eu vou misturar com as mãos mesmo. A gente mistura até a farinha absorver toda a água, né? Aí, pessoal, em apenas 2 minutinhos misturando, já está pronto a nossa primeira biga. Agora nós vamos tampar essa caixa e levar a biga para a maturação na geladeira por 24 horas. Então nós vamos deixar essa primeira biga na geladeira por 24 horas, tá? Na temperatura de 4 a 6 graus Celsius. Aí, pessoal, após 24 horas na temperatura controlada na geladeira, né, entre 4 a 6 graus e mais 4 horas na temperatura ambiente, tá? Porque hoje de manhã, quando deu as 24 horas, eu retirei a biga e deixei ela maturando por mais 4 horas na temperatura ambiente. Olha só como é que ela fica. Porque só na geladeira não dá um resultado tão positivo. Então aqui eu vou colocar 150 gramas
de água ou 150 ml de água. Nós vamos desmanchar um pouco essa biga. Essa biga também nas amassadeiras espiral profissional. E aí você vai usar o processo do batimento invertido. Aí, gente, a biga já está bem dissolvida na água, tá vendo? E agora nós vamos adicionando a farinha. Eu tenho aqui 250 gramas da farinha Caputo Coco. Se for necessário, a gente coloca um pouquinho mais, porque a biga não pode ficar muito líquida, tá? Não pode ficar muito grudenta. Acredito que não vai precisar colocar mais farinha mesmo, ó, tá vendo? E se caso aí a farinha que você utilizar precise colocar um pouquinho mais de farinha, você desconta essa farinha depois na massa final, tá? E aqui a gente vai picando a biga, né, e deixando ela toda em grumos, tá? Então fizemos a primeira com 60% e a segunda com 60% de hidratação. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022 e pela primeira vez estamos fazendo esse processo da biga dupla, tá? Vocês podem procurar aí na internet que não tem ninguém que tenha feito ela antes dessa data. Aí, gente, está pronta, né? A nossa segunda biga, tá? Incorporamos a primeira com a segunda e vamos levar ela novamente para a geladeira. Então aqui nós voltamos a deixar a nossa biga, né? A segunda biga, na temperatura de 4 a 6 graus Celsius por mais 24 horas na geladeira e por mais 4 horas na temperatura ambiente. Aí a gente volta para finalizar a nossa massa. Pessoal, após mais 24 horas na temperatura controlada, né, na geladeira, e mais 4 horas na temperatura ambiente, aqui está a nossa biga. E para a massa final nós precisaremos, né, de 800 gramas da biga, mais 1 kg da farinha de trigo Caputo Coco, né, que é a mesma farinha que eu utilizei para a preparação da biga, 650 gramas de água gelada, tá? Por que gelada? Porque eu vou preparar essa massa na minha amassadeira espiral AR6 e hoje está um dia quente, tá? Então use de preferência a água gelada. Mesmo se você for fazer essa massa na sua batedeira planetária ou mesmo manualmente, fazer a sova manual, você vai utilizar também a água gelada nessa época do verão, tá? Eu tenho aqui 37 gramas de sal, que equivale a 2,5% de sal. Como no total dessa massa nós temos 1,5 kg de farinha, então 37 gramas de sal. Aqui eu tenho 45 gramas do azeite de oliva extra virgem, que equivale a 3% da quantidade de farinha. Então nós vamos iniciar com a água, tá? Nessa água nós já vamos colocar toda a nossa biga, tá? E já vamos colocar aqui também aproximadamente 1/3 da farinha de trigo. E já vamos então iniciar o processo da sova, né, com a mistura desses ingredientes, ok? Nós vamos iniciar numa velocidade mais lenta. Vamos aumentar um pouco a velocidade. Aí, pessoal, após 3 minutinhos, tá? Olha só, a biga já desmanchou bem, né? Os ingredientes já estão bem misturados, então nós já vamos colocar um pouquinho mais da farinha de trigo, mais 1/3 do pacote. E juntamente com essa farinha de trigo, eu já vou colocar o sal. Chefe, mas dá mesmo para eu fazer essa massa manualmente? Dá sim, pessoal. Dá para fazer uma quantidade menor, tá? É só você reduzir aí os ingredientes proporcionalmente, é claro, né? Eu acredito que com o método Bertinez você vai ter um melhor resultado, porque essa massa é bem hidratada, né? No canal nós temos na playlist Dicas da Semana a sova com o método Bertinez. Após uns 3 minutos apenas, né, que nós misturamos aqui a nossa massa, vejam só como que ela está, ok? Já bem misturada, está bem elástica, tá vendo? Então agora nós vamos dar continuidade colocando mais farinha de trigo, ok? Então nós vamos colocar o restante da farinha de trigo, tá? Então nós temos aqui mais 1 kg da farinha de trigo na massa final.
Aí pessoal, após mais 3 minutos, né, que nós estamos misturando a massa, tá? Então agora chegou o momento de nós colocarmos todo o azeite de oliva, 45 gramas, tá? Do azeite. Pessoal, após 5 minutos de sova, olha só, ela começou a ganhar elasticidade, certo? Mas ela ainda não chegou perto do ponto de véu, tá? Então vamos bater por mais 5 minutos, ok? E presta atenção, se você perceber que a sua massa está esquentando, né? Você coloca aqui o termômetro, aquele termômetro de haste, e percebe que ela está ultrapassando aí os 24, 25, 26 graus, você para, deixa ela esfriar um pouco, tá? Uns 5, 10 minutos, e aí você volta a sovar. Isso tanto na sova manual, quanto nas sovas com a batedeira ou com a amassadeira. Pessoal, após mais 5 minutos de sova, vamos dar uma olhada como que está a nossa massa, né? Olha aqui, ela já ganhou bem mais elasticidade, tá? Porém eu estou percebendo que ela está um pouquinho quente, tá? Eu vou medir a temperatura dela, olha aqui. Ela esquentou bem, viu gente? Olha, passou dos 28 graus, tá gente? Então o que eu vou fazer agora? Vou deixar ela descansar por aproximadamente 10 minutos, depois a gente volta para finalizar a sova da nossa massa, ok? Após 10 minutos de descanso, né? Olha só, a massa já ganhou muito mais elasticidade, já está quase no ponto de véu, olha só. E a massa, gente, não pode esquentar, porque senão vai degradar a rede do glúten, tá? Então vamos fechar aqui e bater por mais 5 minutos, ok? Após mais 5 minutos, né? Nós temos aqui a nossa moranga, né? Bem formadinha. E vamos ver como é que está a elasticidade, então, da nossa massa, né? Olha só, gente, está bem elástica. Um ponto de véu maravilhoso, tá? Olha só. Então agora nós vamos deixar essa massa na bancada por 15 minutos para depois a gente fracionar, tá? Aqui nós vamos untar um pouquinho a nossa bancada, tá? Olha. Olha que maravilha, gente. Aí, gente, então aqui a gente vai fazer um bolão, tá? Na bancada untada, ok? Olha só. Nós temos aqui aproximadamente 2,4 kg de massa, tá, gente? Se nós considerarmos o peso da farinha de trigo e da água, né, que foi colocada e os demais ingredientes, tá? Então aqui está o nosso bolão. Nós vamos cobrir o bolão, tá? E deixar em puntata por aproximadamente 15 minutos e é já que a gente volta para o estágio, né, quando nós vamos fracionar as nossas massas. Aí, pessoal, aproveita aí os 15 minutos, tá? Que você tá deixando a massa em puntata para deixar aí limpinha a sua amassadeira, a sua batedeira, ou mesmo você que está sovando a mão, né? Para limpar aí o bol e o seu espaço de trabalho. Porque a massa, depois que seca aqui, não há quem limpe, tá, gente? Então não deixem secar, tá? Já façam a limpeza enquanto a massa está molinha, tá? Dica do chefe aí, hein? Aí, pessoal, após 15 minutos, vejam só que ele já ganhou muito mais elasticidade, né? Olha só que ponto de véu fantástico, tá vendo? Olha só, gente. Então é isso que eu falo, gente. Às vezes durante a sova você não encontra um ponto de véu perfeito. Deixa ela em puntata, deixa descansar um pouquinho, depois você observa, tá? Então nós vamos fracionar em panetes, né? Em bolinhas de 400 gramas, né? Porque eu quero fazer pizzas com diâmetro entre 30 a 35 centímetros, com bordas altas.
Então aqui a gente já vai bolear, olha só, tá? Eu tô com um pouco de azeite nas mãos para facilitar e também passei um pouco de azeite na bancada, tá? Então vamos lá, olha lá. Aqui a gente já vai colocando os nossos panetes. Então, gente, eu marquei já as tampinhas, tá? A gente tem que identificar o peso da massa, né? 400, o processo que foi utilizado, dupla biga, a farinha que eu utilizei, Caputo Cuoco, e a data de hoje, 7 de fevereiro, tá? Então aqui a gente vai fechando os nossos potes, tá? Então aqui nós deixaremos as nossas massas descansando, né? Tranquilas, por 72 horas, ok? Vamos deixar o termômetro aqui para controlar com precisão a temperatura, tá? Isso é muito importante. Opa, para tudo! Não é 72 horas, Márcia, é 48 horas. Isso mesmo, pessoal. Com a nossa dupla biga, o nosso processo de fermentação deu uma turbinada. A massa está maravilhosa. Dá só uma olhada aqui como que está essa massa após 48 horas. Lembrando que para 1,5 kg de farinha, nós utilizamos apenas 1 grama do fermento biológico seco. Olha só essa massa, gente. Ela chegou a encostar na tampa, tá? Olha só os alvéolos, gente. Quanta atividade nós temos nessa massa. Então nós faremos hoje uma pizza napoletana. Eu tenho aqui um pomodoro pelate da Ciao, um pouco de azeite, folhinhas de manjericão e um pouquinho de sal. Mais nada, tá, gente? Aqui nós temos as mussarelas de búfala, lá da Bufalina de São José dos Campos, uma mussarela de primeira, tá? E aqui nós temos o basílico, né? As folhas do manjericão que eu tenho plantado aqui no meu quintal e nos meus vasos, né? Aqui uma sêmula rimacinata da Caputo, tá, gente? A sêmula vai facilitar muito o seu trabalho. Não usem fubá. Se você não tem a sêmula, então usa a própria farinha de trigo que você utilizou para fazer a massa. Nós vamos manter ela nesse formato bem redondinho, tá? Olha só. Aqui a gente já pode ir iniciar o trabalho com ela, tá? Você pode passar tranquilamente sobre a sêmula, só que depois, gente, a gente tem que retirar essa sêmula, né? E por isso que eu utilizo aquela pá vazada, tá? Aqui então a gente vai preservar a borda da pizza, tá? Olha. E a gente vai empurrando as bolhas de gás que se formaram durante o processo nas bordas, ok? Então agora a gente vai tirar o excesso de sêmula, olha, para que essa sêmula não queime no forno, tá? Ó, você pode também pegar aqui nas mãos, olha. Vocês podem ver que a sêmula vai caindo todo sobre a bancada, tá? E isso a gente vai tirando, tá? Olha. E aqui a gente coloca a nossa massa, tá? Eu vou deixar ela a princípio com 30 centímetros aproximadamente. A gente vem com o molho no centro da pizza, olha. Vou com a colher comum de cozinha mesmo, olha. E aqui você vai fazendo esses movimentos circulares, olha. Aqui agora eu venho com a mussarela de búfala, tá? Eu vou dar uma pequena espremida, tá, gente? Olha, porque ela está bem fresquinha, tá? Olha, tá vendo? Então eu tiro esse excesso de soro, tá? E aqui a gente vai colocar a mussarela. Pizza napoletana, gente, tem as cores da bandeira da Itália, tá? E essa pizza napoletana é a Margherita, tá? Em homenagem à rainha Margherita, um pizzaiolo fez essa pizza para ela, né? Aí por volta dos anos 1800, se eu não me engano, a Márcia vai colocar aí na tela a data certa, né? E o nome desse pizzaiolo, né? Quem foi esse pizzaiolo que fez essa bela homenagem à rainha Margherita? Olha só, gente, essa minha pá, ela é toda vazada, tá vendo? Ela é muito fininha, tá? Para você pescar, né? Para você pegar aí a tua pizza, tá? E ela é toda vazada, então isso facilita
a dispensar a sêmola antes de cair no forno, tá? Aí, gente, aqui sobre a pá eu coloquei um pouquinho da sêmola, tá? Para ela não grudar na pá, né? E aí você vem aqui, ó, e segura a beirinha, olha, e vem com ela de uma vez, ó, tá? Aí. Essa minha pá tem 40 centímetros, tá, gente? Olha, e aqui a gente dá uma pequena ajeitada nela, aí, ó. E bora para o forno, né? Vamos lá. Aí, pessoal, o nosso lastro está chegando aí na temperatura de 360, 370 graus aproximadamente, tá? O teto está numa temperatura acima de 500 graus, tá, gente? Então a gente não pode brincar com essa temperatura. E vamos então despejar a nossa pizza. Aí, pessoal, agora aqui a gente já pode dar uma pequena forneada na pizza, tá? Ó. Aí, pessoal, vejam só que maravilha que está essa pizza. Dá uma olhada nisso, gente. A gente coloca então sobre essa telinha para não tirar a crocância aqui da base da pizza, certo? Sensacional, gente, olha só. Aqui nós vamos colocar então as nossas folhinhas do manjericão, né, do basílico. Olha. Então aqui nós temos as cores da bandeira da Itália, né? O vermelho, o branco e o verde. E agora uma rodada, né, de um bom azeite de oliva. Vejam só que maravilha, gente. Uma pizza digna de ser vendida nas melhores pizzarias de Nápoles. Modéstia à parte, tá, gente? Mas realmente ficou uma pizza fantástica. Olha só essa crocância, gente. Olha, tá? Aí, pessoal. E agora já podemos colocá-la sobre a nossa tábua, né? Para o corte. Aí, gente, dá uma olhada nisso. Sensacional, gente. Sensacional, gente. Maravilha de pizza. Ma que bela pizza. Gente, a massa ficou fantástica. A dupla biga deu um resultado maravilhoso. Deu mais qualidade ainda à nossa massa. O sabor está fantástico. Faça a experiência da massa de dupla biga aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Eu quero uma vez mais agradecer pela sua presença. Obrigado a você que tem assistido os vídeos do canal, a você que tem deixado o seu like, o seu comentário, que compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Vocês todos recebam o meu forte abraço, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser. Ah, gente, e para vocês que ficaram até o final, um spoiler agora. O próximo vídeo aqui do canal será da pizza folhada a ouro. Ouro 24. Pode acreditar. Assiste na semana que vem. Tchau, pessoal. Delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far pacco,